Seja muito bem-vindo ao Receita de Sucesso Podcast. Meu nome é José Oliveira e esse não é mais um podcast de entrevistas ou bate-papo. Ele foi criado para ser uma mentoria gravada com as pessoas mais bem-sucedidas do país. As perguntas desse podcast foram cuidadosamente elaboradas para direcionar respostas dos nossos convidados que revelam passo a passo para que você também possa alcançar o topo. Para mais conteúdos, me siga nas redes sociais oliveira.jussiel. Vamos à mentoria. O convidado de hoje é João Santos, empresário e especialista em personal branding para o mercado executivo. E hoje, João Santos é fundador e CEO da maior agência de conteúdo digital para executivos no Brasil. Uau, João, obrigada pela tua presença. Seja bem-vindo, seja muito bem-vindo. E o assunto hoje, eu quis trazer o João, fiz questão. Inclusive, esse podcast, a gente é cliente do João lá na Almero, faz um trabalho excepcional, né? A gente que entrou nesse mercado agora de construção de autoridade, e a gente vai falar disso, por quê? Porque, inclusive, ontem a gente estava na imersão do Sales Club, e eles disseram que o CEO, né, a empresa, que não tiver na internet, que não construir essa autoridade, esse brand pessoal, não vai existir. Basicamente foi isso que eles disseram. Dado o tamanho da importância da gente, e não tem a ver com você ser um youtuber, nem tá aqui essa pergunta, mas eu vou fazer para você, qual que é a diferença de ser influente, de você ser um blogueiro, um youtuber? Acho que o pessoal confunde muito, né? Pô, virou blogueirinho, youtuber, não sei o quê. E a diferença de você construir uma autoridade para ser uma referência, para ser uma influência, né, dentro do teu negócio, tanto para você gerar mais negócios, para você vender mais, seja para você crescer, ter pessoas que queiram trabalhar contigo, mas é um tema importantíssimo. Eu era totalmente low profile, até eu entender que isso me distanciava mais do meu propósito do que me aproximava. E eu falo que eu não sou o cara... acho que a maior característica que eu tenho é a disciplina. E disciplina é fazer aquilo que precisa ser feito, mesmo quando você não está com vontade. Então, qual que é a regra que eu criei para mim, João? Foi mais ou menos o seguinte: tudo aquilo que me aproxima do meu propósito, independente de eu gostar ou não, eu faço. Então, foi uma regrinha, né? Fica até a dica aí para muitas pessoas. Poxa, eu não gosto de fazer isso, tá? Mas te aproxima ou te distancia do teu propósito? Pô, me distancia. Por exemplo, eu não gosto de ler. Até hoje eu não gosto de ler. Mas eu gosto de dinheiro. Só que o conhecimento tá onde? Tá nos livros. Então, olha que barreira. Então, vamos lá. Não gosto de ler, mas me aproxima ou me distancia do meu propósito? Pô, se você ler, vai te aproximar do seu propósito. Então... não é à toa que eu adoro a frase, só vive o propósito quem suporta o processo. Se o processo é ler, é colocar a cara na internet, é sair ali onde era low profile e ter que construir influência, porque vai me ajudar de alguma forma a conquistar o meu objetivo, o meu propósito, então eu faço. Então, só fazendo aqui um parênteses, dado a importância de construir a autoridade na internet, como isso está muito em alta hoje, ninguém melhor que um maior especialista do Brasil em construção de brand pessoal, principalmente para a área corporativa, que é o João. Então, cara, vai ser muito legal mesmo. Bom, cara, obrigado pelo convite, obrigado a vocês pelo convite. Uma coisa que, quando a gente fala de influência e autoridade, são duas coisas diferentes, né? Naturalmente, a gente pensa como coisas que são, digamos assim, paralelas, que elas levam uma a outra. E, de fato, elas levam uma a outra, mas não são a mesma coisa. A autoridade é quando a pessoa reconhece você como uma pessoa que está, digamos assim, não apenas um especialista, mas uma pessoa para quem o que ele diz deve ser priorizado para você que está acompanhando aquele tema, aquele assunto. E uma pessoa que é influente não necessariamente tem esse grau de, digamos, poder. Então, a autoridade está mais ligada a poder. E influência está mais ligada a relacionamento. Uma coisa leva a outra. Uma pessoa mais influente ganha autoridade conforme a influência dela cresce. E uma pessoa que tem autoridade ganha influência pela natureza e o poder que ele tem sobre o tema que ele domina. Então, são coisas diferentes, mas uma leva a outra. Então, uma pessoa, digamos assim, uma pessoa que se estabelece primeiro como uma autoridade, por exemplo, um empresário que ele, digamos assim, é muito bem sucedido dentro da área dele, mas ele ainda não divulga conteúdo. Esse cara, ele tem muita autoridade. Por quê? Porque ele é um cara muito bem sucedido. Na hora que ele começar a ganhar influência, as pessoas começarem a reconhecer o que ele faz, ele vai ter o processo de influência dele muito acelerado. Por quê? Porque a autoridade dele é gigante. E a autoridade você conquista com o quê? Com resultado. Normalmente, resultado traz autoridade. É o quesito número 1. É o quesito número 1. Resultado. Legal. E
Já a influência é com presença, é com relacionamento. As pessoas gostarem de você faz de você influente. Então, você tá presente, você tá sendo visto, aumenta a sua influência. Só que a influência leva a autoridade. Porque, por exemplo, você olha o canal de um youtuber ou de um Instagram de uma pessoa que, é muito reconhecida, muita gente segue ele. Aí isso gera autoridade, porque fulano tem 1 milhão de seguidores. Aí você olha pra esse cara, ele tem autoridade, simplesmente porque ele tem 1 milhão de seguidores. Então, uma coisa leva a outra. Mas elas são coisas diferentes. E elas se estabelecem de forma diferente. Sabe que a gente teve que ir com o John da Serac, né? Que tá também nesse trabalho de construção. Ele é uma pessoa influente, é o contador das grandes celebridades aí, das grandes personalidades. E aí ele disse o seguinte, ele fala assim, eu luto para ser o mais conhecido do meu mercado, porque ele falou, o mais conhecido vence o melhor. Isso é uma coisa muito, muito certeira que você falou, que é o seguinte, você ser melhor é menos importante do que você ser o primeiro. Por exemplo, você tá, digamos, você criou uma marca nova, você tá tentando estabelecer um determinado mercado. Mas você não foi o primeiro ainda, tem um cara que digamos ali, já se estabeleceu primeiro, antes de você, só que ele ainda não é reconhecido. Ele tá lá, muito mais antigo que você. O cara tem os melhores serviços. Melhor qualidade, assim. O cara tá fazendo isso há anos e ele é muito bom. Porque ele já tá há muito tempo nesse mercado. Você entrou depois. Mas se você se estabelece e é reconhecido antes dele, você fez algo muito mais poderoso e você vai tomar o mercado mais rápido que ele. Porque ser reconhecido faz com que você ocupe uma fatia de mercado. A gente tava mencionando, por exemplo, questão de podcast, né? Tava falando um pouco sobre isso. E aí, por exemplo, a gente falou, sei lá, o pessoal do Flow, outros podcasts que são, digamos, muito grandes hoje, por que é tão forte e eles estão tão na frente de todo mundo? Porque eles foram os primeiros no Brasil a fazer isso. Quando você estabelece primeiro, você agora ocupa aquele espaço inteiro. Quando uma pessoa lembra o nome podcast, automaticamente ele associa a algum desses muito grandes. Você quebrar essa barreira leva um tempo. Então, você ocupar o espaço primeiro é melhor do que ser o melhor. Porque se você for reconhecido mais rápido, você ocupa o espaço na memória, na cabeça das pessoas, e esse é o real estate mais valioso que tem. Hoje, quando se fala de estabelecer uma marca. Uma marca, ela tá na cabeça das pessoas. Você ser lembrado é muito mais importante do que você ser o melhor. Então, por exemplo, fulano tem um serviço incrível, tal, não sei o quê. Só que se ninguém lembra dele, é irrelevante. A outra ele tem o melhor serviço, mas a sua marca entrou depois no mercado, só que estabeleceu na cabeça das pessoas antes. Então, por exemplo, o cara tinha, sei lá, vou falar em seguidores para ficar fácil de entender. O cara tinha 5 mil seguidores. Aí você entrou depois dele, mas agiu muito rápido para ocupar o mercado e agora você tem 100 mil seguidores. Você tem 20 vezes mais o tamanho dele. Quando forem comparar os dois, aí aquela história de autoridade e influência que eu falei para vocês antes, o cara que estava primeiro, ele é reconhecido na cabeça do público como melhor. Simplesmente porque ele tem mais seguidores. É a mesma coisa quando você passa na frente do restaurante e aí tem um com fila e um sem. O meio vazio, assim. Qual que você tende aí? Você acha que é melhor ir no que tem fila. Por quê? Porque ele deve ser melhor. Porque tem uma fila na frente. Então ele ganhou autoridade, ele ganhou ali só simplesmente porque ele já tem gente, tem mais volume de pessoas. E na cabeça das pessoas, para estabelecer uma marca, seja ela de corporativa ou pessoal, é a mesma coisa. Então, ocupar esse espaço o mais cedo possível é a melhor coisa. E por isso que é tão importante agir, e por isso que o pessoal do Sales Club, você estava lá, e o pessoal estava falando de, cara, vamos se estabelecer rápido. O CEO que tiver presente mais cedo vai ter muito mais chance no mercado lá na frente, sem dúvida é por causa disso, porque você está já na memória das pessoas. Aí quando o próximo cara for entrar, quem está fazendo isso agora... Aí, uma série de CEOs, uma série de executivos e empresas estão agindo agora, nessa direção. Aí, ninguém é tão grande ainda. Assim, tem alguns bem grandes, na verdade, né? Mas a maioria não é muito grande ainda, mas eles estão agindo para ser. Daqui a 3, 4 anos, esse mercado vai ficar grande. Aí, todo mundo vai pensar, tá na hora de entrar. Quem é que vai ficar na memória das pessoas? Quem começou agora? Quem começou... ano passado, esse ano, quem tá começando agora. Quem tá agindo agora. Quem esperar... Olha, o João falando isso, eu lembrei aqui de uma situação, faz muito tempo já, que eu recebi um vendedor daqueles de curso de inglês, acho que era eu não lembro a marca, nem importa. Mas assim, era uma grande marca nesse sentido. E ela fez ali toda a apresentação para mim.
E eu lembro que eu já estava com uma cotação da WhatsApp. Por quê? Porque eu segui o Flávio Augusto, é um cara Sim. que eu admiro bastante, já segui os vídeos dele há muito tempo do Geração de Valor. E aí eu lembro que eu peguei no final, e era 2 vezes mais caro da WhatsApp, né? Sim. E eu cheguei para ela e falei assim, olha, eu vou ser bem sincero e eu fui bem transparente. Eu achei muito legal o teu produto também, quis te receber, postei que você trabalha com vendas, também trabalha com vendas, até para mim fazer uma comparação. Em questão de preço, não tenho que discutir, o seu preço está melhor. Só que eu vou fazer na WhatsApp. Ela falou, mas por quê? Eu falei assim, porque eu já sigo o Flávio Augusto, é uma pessoa que eu já conheço, eu admiro ele e tudo mais. Foi engraçado que daí era uma mulher, essa vendedora, ela falou assim pra mim, ela falou assim, nossa, é engraçado você falar isso, você acredita que é a nossa maior barreira, e era uma marca tão conhecida quanto a WhatsApp, pra você entender. E ela falou assim, você sabia que essa é uma das nossas maiores dificuldades? Eu falei assim, não, ela falou assim, não, a cada 10 que eu falo, 8 fecha com a WhatsApp. Eu falei assim, e nosso preço é melhor, a nossa marca é tão conhecida quanto, e aí eu identifiquei que é porque as pessoas se conectaram, se identificam com ele. Exatamente. Aí o maior diferencial competitivo, logo, olha o que a gente está afirmando, o maior diferencial competitivo da WhatsApp era quem? O Flávio Augusto. Era Isso. a figura do Flávio Augusto. Exatamente. Não que o negócio não fosse bom, a marca não fosse excelente, o processo de vendas dele é muito bom, mas o fator determinante de escolha do cliente era pela figura do Flávio Augusto. Mas ele já havia começado esse movimento há anos atrás. Muitos anos atrás. E aí a concorrência, cara, vamos lá, como que ela consegue vencer isso? É muito difícil. É muito difícil. Muito difícil. Porque é muito fácil um concorrente te copiar, né? Sim. Pô, mudou um produto, o cara vai lá e te copia em uma semana. Mudou uma logo, sei lá, mudou ali um slogan que tá... Pô, o cara vai lá e copia. Tudo você consegue copiar. Agora, como você copia autoridade? Pô, não, agora eu preciso colocar cara na internet. Vai levar muito tempo. Isso. Então, olha quantos anos ele tá à frente de qualquer outra escola de inglês. Eu acho que é mais ou menos isso, né, É João? exatamente isso. É exatamente isso. E assim, as pessoas não se conectam com marcas corporativas. Elas não se conectam. Qual foi, assim, você se sente mesmo, eu vou falar de marcas grandes. Coca-Cola, por exemplo, ou Apple, né? O celular de todo mundo aqui é Apple. Pô, você compra as coisas da Apple, mas você não tem relação com a Apple. Você não se importa com a marca da Apple em si. Você se importa com... Por exemplo, a Apple ela era forte desde... Ela se estabeleceu com o Steve Jobs. Todo mundo sabe quem é Steve Jobs também. Então, assim... e hoje, sei lá, o Tim Cook, que não é um cara que é, digamos, um showman, que nem era o outro. Mas é, assim, considerado o melhor CEO do mundo. Simplesmente porque depois da Steve Jobs falecer, ele continuou fazendo a empresa crescer para muito maior do que ela era quando o Steve Jobs faleceu. De maneira que, assim, o cara é tão bem sucedido que, independente de qualquer coisa, ele continua sendo reconhecido, mesmo não sendo um showman que nem o Steve Jobs era. Mas o ponto é, você se conecta com a pessoa. A figura é muito mais relevante para você. O Flávio Augusto é maior que a WhatsApp. Ele é maior que a WhatsApp. A Luísa Helena Trajano é maior do que a Magazine Luiza, né? O Guilherme Benchimol é maior do que a XP. Aí, se você pegar esses nomes e as pessoas, quando se fala na memória das pessoas, tá? Não tô querendo dizer que a XP é irrelevante ou que de forma alguma. É super relevante, inclusive a Apple é gigantesca, a maior empresa do mundo. Mas o ponto não é que é o tamanho da empresa em si, mas o espaço que ela ocupa na cabeça das pessoas. E quando você quer ocupar esse terreno que eu tô falando, esse real estate, é com as pessoas. É essa que é a memória que vale a pena. Porque você, como você falou, quando a pessoa vai tenta vender em inglês para outra pessoa, imediatamente vem o WhatsApp. Mas imediatamente vem o WhatsApp por causa do carisma do Flávio Augusto. Porque ele, né, você tem sempre ele na memória. Você sabe, ele é um cara que não apenas é um empresário extraordinariamente bem sucedido, mas ele também é um cara que ensina, que tem carisma. E, tipo, você vê que é um... Gera reciprocidade, fica aquele gatilho que é um dos gatilhos mentais, que o Robert Cialdini fala no Armas da Persuasão. Sim. Um dos gatilhos mentais mais fortes que existe é o da reciprocidade. Exato. Que é quando alguém faz algo pra mim de valor, eu preciso urgentemente retribuir essa pessoa. Então você imagina, ele vem nutrindo as pessoas com conteúdo, desenvolvendo as pessoas, e ele faz isso de forma genuína. Eu sou fã do Flávio Augusto. Com certeza ele vai estar no nosso podcast, é questão de tempo. E aí, a reciprocidade poxa, já que eu vou ter que estudar inglês, então que seja com o Flávio Augusto, que seja, né? Sim. Com o Flávio Augusto, porque ele me ajudou muito, me desenvolveu. Exato. E aí, de novo, aí vai para a história do valor versus, digamos assim, o preço. Né? Você tem ali dois produtos que são, entre aspas, provavelmente similares. Eu não sei se
não sei bem as especificidades desses cursos em si, mas digamos que sejam muito parecidos. Mas você não se importa exatamente com o preço dos dois ali. Você se importa com o valor que está sendo entregue. E parte do valor que está sendo entregue tem a ver com essa reciprocidade. Parte do valor que está sendo entregue tem a ver com você se conectar com o CEO dessa empresa. Okay. Então, é uma coisa que é muito maior do que a mera entrega que está acontecendo ali no papel, né? Exato. E eu vejo, desculpa, Juscel, te cortar. E eu vejo também que isso pode ser um problema, né, João? Porque muitos CEOs, eles não querem dar a cara a tapa, daí associa, por exemplo, a marca do negócio dele, por exemplo, a uma pessoa conhecida, uma pessoa famosa. Esse é um risco, cara. Não, isso é um risco, isso é super interessante. A tua pergunta é muito boa. Muito boa, acho que um exemplo que retrata bem isso que a Karen falou foi o do Zeca Pagodinho, né? Uma vez ele foi lá pra Nova Skin, sim, né? Daí aí ele foi pra Brahma depois e ainda eles fizeram uma sátira. Fui provar o teu sabor, eu sei, mas voltei mas não largo da melhor, voltei. Porra, que facada. É difícil. Entende? É justamente isso. Associar sua marca com um influencer tem vantagens e desvantagens, né? A vantagem imediata é porque você tem o reconhecimento e a influência desse cara instantaneamente. É uma transferência de autoridade instantânea. Exato. De influência e autoridade imediata. Essa é a grande vantagem. Então, por que muitas marcas optam por fazer esse caminho? Porque ele é uma espécie de atalho. Um acelerador. Exato. Mas ela vem com um risco. E aí, quase sempre que você tem uma coisa que tem esse tipo de acelerador, digamos assim, você tem um risco associado. Qual é o risco associado? É o de esse cara fazer alguma coisa que vai danificar a sua marca. Não existe apenas o risco do Zeca Pagodinho ser contratado por outra empresa para fazer a mesma coisa, porque você até pode se proteger isso um pouco melhor contratualmente. Isso. Mas pior do que esse risco é desse cara cometer alguma coisa na vida pessoal dele que vai ferir a tua marca agora num grau maior depois. Isso, já que a gente tá falando de podcast, a gente viu isso acontecer com o Flow, por exemplo, né? Aí, assim, nem é dizendo que... Não quero entrar no mérito do que aconteceu em si, mas teve todo aquele escândalo, né? Que a maior parte das pessoas aí viu o que aconteceu ali na época. E o cara foi cancelado. E com todo aquele ataque que estava acontecendo, todos os patrocinadores do podcast, na época, no momento ali imediato, saíram fora. E, então, aquilo, entre aspas, pôs um negócio sob um risco gigantesco. Eles achavam que o podcast não ia sobreviver. E, então, simplesmente porque era uma pessoa ali. Claro que era uma pessoa que era de dentro do próprio podcast, mas é a relação entre a influência e o risco para o negócio. Então, por exemplo, aqui vocês têm uma proteção. Por quê? Porque vocês são o rosto e vocês são os donos. Então, vocês têm mais responsabilidade sobre a marca. Quando você tem uma pessoa que é terceira, a responsabilidade sobre a marca dela é muito baixa. Ela não tem nenhum problema com isso. Então, sei lá, chamar o Justin Bieber para ser, né? O cara tem não sei quantos milhões de seguidores, é reconhecido mundialmente, beleza, esse cara vai me ajudar com a minha marca. Mas se ele, sei lá, faz alguma bobagem na vida dele, pode ser até uma bobagem pessoal, aquilo pode ferir a ele. E aí, logo em seguida, o mesmo público que critica ele vai criticar todas as marcas que apoiam aquele cara. Então, por exemplo, você patrocina uma coisa que aquele cara faz, aí, por que você patrocina esse cara que é aí crítica que você faz àquela pessoa. Entendi. Entendeu? Então, você associa a sua marca a uma pessoa, você corre um risco junto com aquela pessoa. É claro que a gente misturou um pouquinho os exemplos, acho que são 2 exemplos, né? Sim, são 2 coisas diferentes. Né? Um é utilizar influenciadores, artistas, celebridades para eu vender mais. E uma outra coisa, talvez seja esse o ponto que eu quis trazer, por exemplo, eu sou low profile, eu posso trazer uma pessoa que se comunica bem, que é carismática, para ser a cara da minha empresa. Então, por exemplo... entendi. Entendeu? Perfeito. É mais nesse sentido. É o mesmo risco. Eu percebo que são as mesmas coisas. Porque a pessoa fala, eu não gosto de gravar, não me comunico bem, não... Eu vou trazer alguém, contratar alguém para... Por exemplo, XP na época, sei lá, o Thiago Nicro, quando começou. Sim. Começou como garoto propaganda. Só que ele não era sócio da XP, não tinha... Foi assim que eles mitigaram o risco. Então, aí, como é que você faz? Quando essa pessoa sai, por exemplo, e vai falar talvez até de um concorrente. Ou construir a própria marca. Eu construir a própria marca. É muito difícil. Então, assim, não tem certo, não tem errado. Eu acho que essa é uma dúvida que eu acho que a gente já matou com a explicação do João, que se eu tivesse ouvindo esse podcast, eu perguntaria, terceirizo a responsabilidade com alguém que leva mais jeito, ou eu mesmo vou ter que fazer? E aí você tem a resposta, não tem meu ponto não tem caminho. Exato. Não tem um caminho garantido. Não tem um caminho garantido. Você tem risco maior para um lado ou para outro. Ou
o que você tem é o seguinte, ou um custo de tempo maior, né? Por exemplo, vou estabelecer eu sozinho. Você vai ter que dar o seu tempo para isso, você vai ter que aprender um monte de coisa nova que você não fazia, e vai levar todo o tempo de construir essa autoridade. A outra não, eu vou fazer o atalho, vai ser mais rápido aqui. Beleza, vai ser mais rápido. Tem um risco associado, mas vai ser mais rápido mesmo, provavelmente. Então, é equilibrar o que vale mais pro seu negócio. Eu responderia então assim, João, não sei se você concorda. Se você quer um resultado de curto prazo, né, você vai com alguém, terceiriza isso. Agora, se você quer construir algo mais sólido, sustentável, de longo prazo, nunca vai haver ninguém melhor que o próprio dono. Isso. Né, criar essa própria autoridade. E aí tem o meio termo. E o meio termo é fazer exatamente o que a XP fez. Traz o cara como sócio. Aí você começa, beleza, o cara não é sócio. Ele é teu garoto propaganda, não sei o que, mas depois você associa ele. Então, se ele vira essa coisa assim, e ele é um sócio, ele tem um ganho proporcional também a construção de influência que ele está estabelecendo para você, ao ganho de autoridade que ele está doando, né, para aquela marca, então ele se sente parte do negócio e ele vai continuar fazendo aquilo acontecer. Continua existindo um risco maior, sim, porque ele não vai ser o mesmo tamanho de sócio que é digamos, os maiores acionistas da empresa que estavam desde o começo. Então, continua sendo um risco de o cara eventualmente sair, várias coisas podem acontecer, mas ainda assim é uma forma mais interessante de você assegurar, ou pelo menos mitigar um pouco esse risco dessa pessoa eventualmente largar a tua marca e, ou seja, montar a dele, ou, sei lá, começar a trabalhar com uma concorrência. Sabe? Entendi, Então, show. Tem muita pergunta que eu quero fazer pro João aqui, eu não, talvez você até se tendo um pouquinho mais esse podcast, que o assunto é muito interessante, mas antes, a gente até começou da forma contrária, né, que eu sempre começo tentando, entendendo um pouco da trajetória, né, da vida pessoal, de como a pessoa chegou onde chegou, o que motivou ela a fazer o que ela faz. E eu sei que a tua história, João, é muito interessante. Não sei se a Karen sabe, o João, aos 6 anos de idade, ele morou fora do país, né? Tava em Portugal, né? sim. Foi criado por um arcebispo numa igreja ortodoxa. Oi? Bom, deixa eu tentar entrar nos detalhes dessa história. Vamos entender isso, que eu achei muito interessante. Então vamos lá, conta um pouquinho da tua história e como você chegou onde chegou nesse segmento, nesse nicho. Tá bom. Bom, a história, eu não quero estender muito, mas vou tentar contar um pouco da minha história nesse sentido, começando por aí. Assim, minha mãe, ela era atriz e meu pai é músico. Então já começa uma coisa completamente bem voltada para uma área, né? Um mundo completamente distinto do que eu vivo hoje. Mas a minha mãe, ela sempre teve uma conexão religiosa muito forte, e sempre foi muito, muito presente na vida dela. E ela quis ser monja. Na igreja católica romana, que é a que a gente tem mais contato aqui no Brasil. Mulher chama monja mesmo. Tem um monge e monja. Tem um monge e a monja, né? E no caso aqui na romana a gente vê mais como freira, né? Tá. Seria o equivalente. Embora seja diferente, mas seria o equivalente. Tá. E ela quis ser monja. Então ela foi, né, morar no mosteiro. Mas eu já era... Eu falei igreja é mosteiro. Era mosteiro aí. É diferente. Cara, eu não entendo nada, desculpa. Não, tem a diferença. Não, mas não, normal. A diferença é que a igreja, um mosteiro tem uma igreja, mas nem toda igreja tem um mosteiro associado. Entendi. Aí tá, e o que acontece? O mosteiro é o lugar onde os monges vivem, basicamente. Legal, legal. Então, o que acontece? Ela decidiu ser monge e era em Portugal. E era associada à igreja ortodoxa, que tem um cisma na igreja e tem digamos assim... basicamente, essas duas principais vertentes, que é a igreja católica romana que a gente conhece, e tem a católica ortodoxa, que é essa que é mais oriental, né? Então você vê na Rússia, você vê principalmente em alguns países da Europa Oriental, que você vê principalmente a presença disso. Então tem na Grécia e também alguns outros países. Mas o que importa é que ela também quis se associar a isso em Portugal. E o monge, ele faz vários votos, dentre eles voto de pobreza, né, de castidade, todas essas outras coisas. E ela fez esses votos todos. Então ela também não podia nem sequer cuidar de mim. Porque embora fosse uma criança, ela me via todos os dias, mas quem tinha que cuidar de mim efetivamente era o arcebispo. Porque ela tinha as obrigações como monja. Então, de uma maneira, esse cara foi quase que meu pai, né, ali. E ele era o sucessor do metropolita. O metropolita é o equivalente do papa. Só que tem vários. Não tem um metropolita só, mas na região que ele ocupa, ele é o equivalente do papa, é o posto mais alto. E esse cara era o sucessor desse papa, por assim dizer.
E, bom, o que acontece é que, então, eu cresci sendo, né, digamos assim, cuidado, criado por essa pessoa. E é um ambiente completamente diferente de qualquer coisa que você possa imaginar, né? Então, a igreja tem uma relação muito forte com autoridade, poder e influência, né? Assim, em formas diferentes. A posição dele era de muita autoridade. Então, ele era muito reconhecido, tinha muita autoridade. E isso, até como criança, até eu sendo uma criança, isso passava pra mim. Então, eu era uma criança que as pessoas às vezes me chamavam de senhor. Veja como era engraçado, né? Porque era tanta formalidade, tanta coisa dentro da estrutura da igreja, que só por eu estar sempre com ele, estendia até pra mim como criança um pouco dessa questão. E isso era uma coisa muito estranha, de uma maneira, você ser uma criança, imagina ser uma criança sendo vista dessa maneira, e ao mesmo tempo tendo também o resto da sua vida que é normal, como uma criança. Então é uma mistura muito complexa de você viver e saber, digamos assim, lidar com isso, e você vai estabelecendo isso do jeito que você pode, especialmente sendo uma criança. Mas assim eu fiz. Com uns 11 anos, a minha mãe, devido a uma série de digamos assim, como ela não se via mais, de alguma maneira, conectada inteiramente com aquele propósito, ela voltou, ela hoje é monja de novo, mas ela quis deixar de ser naquele momento. Então ela decidiu voltar. Só que ela tinha feito os votos que eu disse, voto de pobreza, de castidade, todas essas coisas. Então ela tinha dado tudo que ela tinha pra igreja. Caraca. Ela não tinha mais nada. Então a gente voltou pro Brasil e não tínhamos absolutamente nada. Aliás, perdão, tinha um apartamento que ela tinha deixado, que ela não vendeu e deu pra igreja, porque há tempo que é pra vender, essas coisas todas, as dificuldades de vender o imóvel, ela disse, não, vou deixar alugado e o dinheiro eu dou pra igreja. Então ela deixava alugado e o dinheiro dela dava pra igreja. Então assim, ela tinha o apartamento, mas também estava ocupado, estava, né, alugado pra alguém. Então ela voltou a ser praticamente sem nada, o que ela tinha era esse apartamento, mas ela também não podia usar. Então, de fato, na vida prática, ela não tinha nada. Aí a gente voltou sem ter absolutamente nada. Só que ela voltou, começou a estudar, a fazer essas coisas, e eu fiz a prova para uma escola, que é dentro das universidades federais, em algumas tem, que chama Colégio de Aplicação. Eu fiz a prova desse lugar, e é uma prova difícil para passar, assim, mas eu não sei como eu passei, porque realmente foi sorte, porque eu não estudei, não me preparei para o negócio, simplesmente fiz a prova, chegando de Portugal praticamente, sem me preparar, e passei. Tinha um ensino europeu que talvez tenha me ajudado de alguma maneira, não sei se é tão melhor assim, mas de alguma maneira me ajudou, porque eu consegui passar nessa prova. Mas só pra você ter ideia, era coisa de 50 para 60 pessoas por vaga. Nossa, super difícil, super era. competitivo. Aí, então, e eu com, sei lá, 11 anos fiz essa prova e por sorte passei. Aí o que acontece? Esse colégio é de graça. E ele até hoje, ele figura entre os melhores do Brasil. Quando se fazem provas e tal. Então, eu embora não tivesse nada, eu pude ter um dos melhores ensinos possíveis, porque eu passei nessa prova. Então, assim, realmente é uma questão de sorte, por assim dizer. Mas de uma maneira também de como funciona o sistema dentro do Brasil. E aí, claro, tem seus méritos e seus problemas. A gente vê uma série de problemas ligados a isso também. Mas o que acontece foi que isso, de uma maneira, salvou minha vida. Porque eu tive acesso a um tipo de conhecimento que eu não teria. E um tipo de formação que eu não teria, não aqui no Brasil. E, portanto, digamos, todo o resto da minha vida ficou um pouco mais fácil, de uma certa maneira. Porque aí, por exemplo, depois para passar num vestibular para uma universidade federal também, eu passei com facilidade porque eu tinha uma base boa. Então, acho que de uma maneira, uma coisa foi levando a outra. E assim, eu, digamos, fui me estabelecendo. Só que eu sempre quis empreender. Eu sempre fui assim. Desde criança eu sabia que isso era uma coisa. Tanto que mesmo quando eu morava no mosteiro, você vê, né, sua figura paterna é um bispo, você pensa, né, que a criança normalmente vai querer ser como o pai. Eu nunca quis. Eu nunca quis nada de mosteiro. Eu sempre quis construir coisas. Sempre foi isso pra mim. E disso, eu sempre, por sempre ter essa intenção, eu quis me aventurar com empreendimento. Então, assim que eu, digamos, me formei, assim, eu já comecei a montar negócios, empresas. Então, a primeira que eu montei foi uma academia. A primeira empresa que eu montei foi uma academia. Assim, a primeira que deu certo, digamos assim, né? Porque eu montei umas 3 antes lá, que a coisa não andava tanto assim. Mas a primeira que deu certo foi a academia. E eu montei ela de um jeito completamente marqueteiro. Que aí, não é à toa que eu acho que acabei ficando mais voltado para essa área. Porque foi o seguinte, uma empreiteira, normalmente, ela vende primeiro
ela vende os apartamentos, depois ela faz o prédio. Eu fiz mais ou menos a mesma coisa. Eu primeiro montei a marca, estruturei tudo, pintei a fachada do lugar, sabia onde ia ser e tal, pintei a fachada do lugar, isso aqui vai ser a academia. E eu fiz uma pré-matrícula. Era uma cidade de 50 mil habitantes. Cidade pequena. Embora eu tenha morado a vida toda no Brasil, né, em Recife, eu montei essa academia numa cidade do interior. E a gente pintou a fachada, disse aqui vai ser a academia, fiz a pré-matrícula, fiz uma festa num barco, tal, um monte de gente, pessoal, né, mais legal da cidade, aquela história toda. Aí drone filmando por cima, o pessoal dando jet ski em volta, aquele negócio, né? Pra fazer toda a hype. Aí fiz um monte de vídeo disso e cortei esses vídeos. E o Facebook Ads, na época, já existia, mas ele era muito barato. Era completamente diferente de hoje. E aí eu fiz anúncio no Facebook Ads lá. E, pra vocês terem ideia, antes de eu abrir a academia, eu já tinha 500 pessoas matriculadas. Caraca. No dia que eu abri, mais 500 pessoas se matricularam, porque elas, de certo, achavam que eu ia fugir com o dinheiro dos primeiros. Aí, então, quando eu abri, os caras, é verdade, aí matriculou mais também. E ao longo do primeiro mês, mais umas 400 pessoas. Então, eu fui de não ter nenhum cliente para ter, logo no primeiro mês, uns 1.500 clientes numa cidade de 50 mil habitantes. Caramba. Eu tinha quase 3% da cidade matriculada na minha academia. Isso trouxe uma série de problemas. Porque um dos problemas foi que, assim, a promessa que eu fiz era de que todo mundo que se matriculou, os 500 primeiros, eles iam receber também aquele exame inicial, né, da academia lá. Então, imagina a fila que ficava nessa academia. Tinha mais de 10 pessoas fazendo só exame o dia todo e a fila não acabava. Foi um mês de caos. Mas assim, de uma maneira foi bom, porque ali eu aprendi uma série de coisas importantes. Uma delas é que tipo de coisa eu posso prometer. Aí, mas deu certo, de uma maneira deu certo. E essa academia existe até hoje. Eu vendi depois da minha parte, saí. Mas as coisas foram estabelecendo. E aí depois, por causa de um movimento cívico do qual eu era associado, eu fui, digamos assim, eu me tornei diretor desse movimento e esse movimento veio para cá, para São Paulo. Aí por causa disso é que eu vim parar aqui em São Paulo. Só que uma hora, a gente tinha chegado no momento que eu senti que eu tinha cumprido a minha missão lá e eu quis voltar a empreender. E aí foi que surgiu a ideia do que hoje é a Homero, né, que é a empresa que eu hoje principalmente lidero. Ela nasceu dentro do laboratório de inovação, né, digamos, assim, como se fosse uma incubadora, por assim dizer. Tinha uma empresa que era de cripto, que faliu, assim, catastroficamente, essa empresa. Ela tinha, sei lá, 800 milhões sob gestão, quando estava ainda ok. 3 meses depois, ela tinha uma dívida de 530 milhões. Aí, então, assim, ela faliu catastroficamente. Mas eu estava dentro do laboratório de inovação deles. Aí eu saí, deixei a marca. Eu tinha uma marca já que era diferente da que eu tenho hoje. Com eles eu deixei, fica aí. Não queria estar associado a nada ligado àquela empresa. E eu comecei de novo, né, do zero. Só que eu reabri a empresa, digamos, era bem pertinho da pandemia. Foi novembro eu saí, dezembro eu planejei, janeiro eu abri. Fevereiro foi o carnaval, né? Então é um mês que não é tão bom assim para os negócios. E março, pandemia. Então abri na cara da pandemia e, assim, tudo que era dinheiro que eu podia ter retornado daquele negócio, se o cara tava com uma dívida de 530 milhões, quanto é que eu ia receber? Então, eu não recebi nada do que podia ser esperado daquilo. De maneira que eu tive que fazer tudo com outros recursos que eu podia ter. Então, quando eu abri e aquele negócio logo de cara deu a pandemia, e vocês devem lembrar, no começo da pandemia, ninguém comprava nada. Nada. Ninguém comprava nada. Então, os poucos clientes que eu tinha eram que seguraram a onda. Porque, embora eu ainda precisasse crescer, eu ainda não tinha chegado nem no ponto de equilíbrio, eu precisava crescer para poder manter o negócio. Só que os clientes que eu já tinha começaram a pedir coisas novas. Então, porque eles foram ampliando o trabalho que a gente estabelecia com eles, foi que eu fui ganhando receita para chegar mais perto do ponto de equilíbrio. Só que aí era aquele negócio. Eu sempre busco entregar o máximo que eu posso para os meus clientes. Essa é o meu lema número 1. Então, para eu entregar o melhor, eu tinha que contratar mais gente. Então, eu nunca chegava no ponto de equilíbrio. Eu sempre estava colocando mais dinheiro, porque eu contratava mais gente para fazer o negócio melhorar. Aí eu contratava mais gente, tentava melhorar. Então, era
Era uma eterna briga, porque eu sempre melhorava um pouquinho e as coisas depois... aí eu, digamos assim, e se eu perdesse um cliente também? Então, um monte de coisas que iam acontecendo, só que depois as pessoas... Os primeiros 3 meses da pandemia, ninguém contratava nada. 2 meses, principalmente. Mas depois, todo mundo queria vir pro digital. Então, isso foi o lado bom, que realmente me ajudou. Porque, assim, todo mundo começou a querer vir pro digital. Porque todo mundo estava acostumado a fazer as reuniões presencialmente, tudo era... E aí, essa necessidade de estar no digital, e como a gente já estava, aí começou a chegar um volume muito maior de clientes que eu tinha antes. Que acarretou novos problemas. Que era... Quando você abre uma empresa, o que você faz? Vende. Você não quer saber de mais nada. Você vende. Não interessa o que vai acontecer. Depois você vende. Depois você acerta. Depois que eu cheguei num determinado ponto ali, eu não conseguia mais... Não tinha mais jeito de eu poder esperar outra coisa acontecer e continuar vendendo. Meu foco tinha que mudar. Meu foco tinha que mudar para processo. Só que eu chamei 4 especialistas de processo e tal. Nenhum deles conseguiu dar jeito na minha empresa. Era grave. Não era porque o problema era grave. Assim, de uma maneira, talvez. O problema não era grave, mas o problema é que as pessoas são acostumadas com um tipo de mindset e um tipo de empresa. E elas vêm com uma ideia de como fazer aquilo acontecer na próxima. Na próxima que eles atendem. Só que a minha empresa não era tão trivial de organizar, porque ela não era o tipo de empresa que você é acostumado. A minha empresa, ela é mais parecida com uma agência, embora eu trate ela como uma assessoria, ela é mais parecida com uma agência do que com uma empresa tradicional. Tem muita gente criativa. Agora, você chega numa empresa mais tradicional, que tipo de pessoa você normalmente vai encontrar? Os caras que, quando você fala de processo, eles se adaptam, eles se ajustam e eles se adequam. Lá, cara, nenhum cara entendia nada de processo. A única pessoa que vinha do mundo corporativo era eu. Então, o único cara de processo era eu. Aí, quando o cara vinha com qualquer ideia, ele tentava empurrar a goela abaixo, um negócio que o pessoal simplesmente não entendia. Eles nem tinham estrutura para isso. Então, eu via que o problema era mais complicado nesse sentido. Eu tentei com várias pessoas e nunca dava certo inteiramente. Até o dia que eu disse... Eu que vou fazer esse negócio. Aí eu parei tudo que eu estava fazendo e eu só foquei em melhoria de processo. Só fiz isso. Eu não fazia mais nada para vender. Claro, o comercial continuava rodando sozinho, mas eu não participava mais de nenhuma reunião. Eu não ajudava eles a fechar negócio, eu não ajudava eles eu só fazia processo. E aí, cada setor, cada pessoa, eu sentava e desenhava um processo, desenhava um fluxo, criava manuais e fui fazendo isso com cada pessoa. Até uma hora que isso foi ganhando robustez. E aí eu fui também... Porque quando você organiza um processo, as pessoas começam a fazer coisas novas que elas não faziam antes. Verdade. Porque elas agora têm mais tempo. Sim. Elas agora respiram. Aí o cara que... Aí novos setores na empresa começaram a surgir. Então eu fui digamos... Veja como uma coisa mudou profundamente. Eu fui de... Uma pessoa atendia... digamos, um cliente era atendido por 2 pessoas, basicamente. Né, o atendimento e a pessoa que ficava ali por trás. Sim. E depois tinha, digamos, uma terceira que pensava ali ajustes e correção. Isso foi de, digamos, 3 pessoas por cliente para 7 pessoas, no mínimo, por cliente. Se o cliente for mais complexo, tem mais do que 7, chega a 10 pessoas. Olha aí. Então, tem realmente muita gente, cada pessoa cuida da sua parte, com a atenção que é necessária para fazer o melhor que ela pode dentro daquele espaço. Naturalmente, a empresa de serviços, ela sempre vai dar problema. Serviço não é uma coisa que você, tudo fica perfeito e depois você nunca dá, sempre dá alguma coisa. Sim. Mas isso ganhou um fluxo e de uma qualidade de fluxo que eu não tinha antes. Era impossível para mim resolver aquilo antes com 3 pessoas por cliente. Quando eu separei, quando eu dividi as etapas, tudo com mais cuidado, mais atenção, e todo mundo sabia o que estava fazendo, e aí tinha um setor só para pensar em estratégia, vê? O cara antes, o mesmo cara que escrevia, tinha que pensar em estratégia do cliente. Agora tem um cara que ele não faz mais nada na empresa, a não ser pensar em estratégia. E com essas mudanças, é que eu fui chegando num ponto onde cada cliente agora tem um grau de satisfação, mas muito maior do que ele tinha antes. Então, se eu tinha uma taxa de renovação X antes, depois dessas melhorias, subiu drasticamente, sei lá, mais de 3 vezes mais o que era antes. O tipo de
feedback que eu recebia dos clientes era um. Agora é outro completamente diferente. Outro dia eu recebi uma ligação de um cliente, mandou uma mensagem assim pra mim. Era... João, gostaria de falar com você. Mensagem bem sóbria assim, a mensagem. Eu disse, pronto, agora deve ser um problema, né? Com certeza, o cara tá querendo falar comigo. Mandando uma mensagem tão sóbria assim, pensei, com certeza alguma coisa problemática vem aí, né? Aí ele mandou um áudio. Apagou o áudio, disse, pronto. Deve estar furioso. Aí ele, daqui a pouco, ele mandou uma mensagem de novo. Posso te ligar? Eu disse, claro. Aí ele me ligou. E aí, não, eu queria te ligar para te agradecer, porque, cara, vocês têm sido maravilhosos, o atendimento é incrível, vocês, né, têm sempre me atendido tão bem, o conteúdo tá excelente. Eu disse, não sei nem o que tá acontecendo, que esse cara me ligando para falar isso. Aí eu pensei, poxa, isso é um pouco da resposta a esse esforço todo de melhoria de processo. E aí agora, hoje, meu foco principal é pessoas. Então, assim, eu diria que se você quer fazer um negócio que dá certo, você sempre tem que, claro, você vai distribuir sua atenção nessas coisas todas. Mas eu acho que tem 3 coisas prioritárias, assim, e absolutamente primordiais. Você começa vendendo, independente do que aconteça. Depois você foca em processos, depois você foca mais em pessoas. E claro, é um ciclo, você vai repetir um pouco dessas etapas, mas o começo é isso. O começo, para mim, pelo menos, em todas as minhas experiências até agora, de negócios, sempre foi nessa direção. Eu começo vendendo muito, depois eu foco muito em melhorar processo, depois só pessoas que possam manter esses processos com a qualidade que é necessária para a gente entregar o melhor que a gente pode, claro, com o que a gente tem. Caramba, que história, hein? Não, só queria saber onde está a mãe dele agora. Voltou para Portugal? Minha mãe voltou. Ela na verdade, está no Brasil, porque essa empresa, essa igreja, ela também tem digamos, ela também está posicionada na América Latina. Ela foi para a Argentina, passou um tempo, mas eventualmente veio para o Brasil. Então, ela está no mosteiro no Nordeste. Caraca, então que história, Juscelio. Legal, né? Muito legal. Muito legal, que história. Muito legal mesmo, muita bagagem. Então, João, eu acho que empreender é fácil. Pois é. Tá aí. Hoje você cuida de vários clientes de peso, né? Alguns eu nem coloquei aqui, pode citar alguns pra gente? Então, para eu mencionar meus clientes, eu tenho um problema. Todos os meus clientes têm contrato de confidencialidade. Entendi. Exceto os clientes que têm coisas que publicamente não é um problema divulgar. Entendi. Então... Mas são clientes de peso que eu sei. Mas são clientes, são clientes de peso. Eu tenho entre os meus clientes algumas das maiores empresas do mundo. Aí, então... por exemplo, a maior empresa de educação do mundo é minha cliente. Legal. Eu dizer desse jeito é bom porque, como é uma coisa discutível... o maior canal de podcast do mundo... Vai Mas... ser o maior canal, que vai ser o maior canal de podcast do mundo é seu cliente. Muito bom. Eu tenho, por exemplo, essa empresa, ela tá em quase cento e tantos países. Caramba. E assim, eles são meus clientes. Aí, quando são esses clientes da marca pessoal, né? A gente não pode divulgar, não porque... tá no teu site? Tá no meu site, marcas. O pessoal vai lá olhar. Tá. Você nunca sabe quem é. É por isso, então, que eu vi. São várias marcas. As marcas são grandes. As marcas são bem grandes. Mas eu nunca falo quem é. Nunca ninguém sabe quem é. Porque, a não ser que seja uma coisa que não é problema ser, por exemplo, um podcast não é um problema que a gente dê assessoria, porque o trabalho de um podcast é feito por vocês. Diretamente em tudo, né? Sim. Aí, assim, o que eu dou de apoio de vocês é com tudo que é, digamos assim, a estrutura por trás, nessas coisinhas mais, digamos assim, que são da perfumaria, de pensar estratégia, de ajudar vocês com o que está por trás. Mas quem faz um podcast são vocês, diretamente em tudo. Então, assim, como no caso da criação de conteúdo, existe uma amplitude maior, porque a pessoa, ela não tem tempo, né? Os clientes não têm tempo. Sim. Eles não têm tempo mesmo. Então, assim, parte do que a gente faz é ajudar até com a criação do conteúdo diretamente. Então, assim, a gente discute com o cara, a gente fala com o cara, mas a gente escreve também. Só que a gente escreve sempre o que o cara tá pensando. A gente escreve o que o cara tá querendo trazer pro mundo ali. Sim. Mas porque tem esse negócio que pode fazer com que alguma coisa seja discutível, então a gente estabelece esse contrato de confidencialidade. Então, eu nunca posso dizer quem são as pessoas, mas sim, tem muitas marcas grandes, tá? Realmente aí, algumas marcas realmente de peso, e muitas dessas empresas são algumas
Eu acho que 70% das empresas que eu atendo são multinacionais. Algumas dessas são as maiores empresas dos segmentos delas. Legal. Mas assim... É voltado para a construção de autoridade dos executivos, né? Para que Sempre eles dos tenham uma executivos. exposição, uma influência, Isso. justamente com o objetivo de gerar negócio, gerar... Isso, exatamente. Né, Então, por crescimento exemplo, pra empresa. isso. Aí pode ser, por exemplo, o CEO de uma empresa, ele, digamos, toma conhecimento da nossa existência, eles, cara, eu preciso disso para minha empresa. Aí a gente faz isso para o cara, por exemplo, e para o corpo de executivos da empresa. Ou Legal. algumas pessoas que são executivos da empresa. Porque tem empresa que, sei lá, tem 200 executivos, 300 executivos. Ele vai fazer com 5, 6. Entendi. Mas aí a gente vai cuidar daqueles executivos, a gente faz toda essa construção, a gente faz toda a estratégia e, inclusive, esse bate-bola entre eles em si. Uhum. Né? De que a comunicação, ela tenha um todo que empodera a marca da empresa também. Legal. E, claro, a gente também atende pessoas. Então, digamos, a pessoa às vezes tem um objetivo específico dela. Uhum. Né? Ela quer se tornar mais influente dentro sei lá, ela quer eventualmente construir alguma outra coisa. Quer se estabelecer, sei lá, quer escrever um livro. Uhum. Ela quer, sei lá, quer começar a palestrar. Então, a gente também faz para pessoas. Certo. Que acaba sendo um mercado também bem interessante, porque como cada vez mais as pessoas percebem o valor de estar presente no digital, então a gente também faz essa parte, né? A gente cuida também dessa assessoria também pessoalmente, né? Então, a gente trabalha com empresas e trabalha com pessoas. Legal, legal demais. Aqui, como objetivo do canal, João, é a gente trazer uma receita de sucesso, né? Por isso até do nome, quando a gente estava pensando lá no início um nome, né? O João até me ajudou com isso, que eu tive um insight lá, eu falei, caramba, existe uma receita para chegar ao sucesso? Então a gente fala assim, não existe uma fórmula mágica, isso não existe, mas que existe um passo a passo que te aproxima do sucesso, isso existe, né? Então, que é justamente modelando tanto as habilidades técnicas quanto comportamento de pessoas que chegaram onde você quer chegar. E eu falei, como a gente cria um nome de um... Aí eu tava pensando assim na academia, como que a gente... Né? A gente tava nessa fase de construção de nome, até te liguei, falei, cara, acho que eu achei o nome. E um nome tão simples, né? Eu falei, caramba, como é que a gente constrói um nome para me explicar a receita de sucesso das pessoas bem-sucedidas? Eu falei, porra... Aí... Eu falei, é isso, é receita de sucesso. Fui lá, pesquisei, né? Fui pro básico, né? Vamos lá no registro BR pra ver se tem um nome. Tinha um nome, falei, não acredito. Fui pro INPI, porra, tá liberado. Falei, cara, não acredito. Aí é esse, daí eu mandei pro João, né? Porque é aquela história, você pode ter a ideia, mas eu nunca vou invadir a área do especialista. Então, se eu te contratei pra dizer o que você tem que fazer, não faz o menor sentido. Aí você falou, caramba, gostei e tal. Então, assim, qual que é a ideia? A gente trazer uma receita mesmo, um passo a passo para as pessoas que estão nos ouvindo, se aproximar o mais próximo do seu propósito, do seu objetivo, e sucesso ele é muito relativo, né? Sucesso para mim é uma coisa, para você é outra. Sim. Mas falando de construção de autoridade para gerar negócios, para gerar mais dinheiro, gerar crescimento. Então eu vou começar o seguinte, quais os principais erros que as pessoas cometem quando vou construir autoridade, você seja um blogueiro, influencer, você já pode falar assim, ó, não faça isso, porque talvez mais importante do que aprender com seus acertos é aprender com seus erros. Sim. Porque às vezes o cara tá errando lá faz 5 anos. Fala, porra, faz 5 anos eu tenho, sei lá, 1.000 seguidores, 500 seguidores. Pô, você errou durante 5 anos, tá? Aí talvez venha o João e fala assim, ó, não faz isso que isso daí vai dar merda, não vai dar certo. Então vamos começar pelos erros e depois a gente fala dos acertos. Então, quais os principais erros que você vê as pessoas cometendo quando querem se tornar relevantes, construir uma autoridade na internet, por exemplo? Número 1, sem dúvida, é tentar estabelecer a autoridade dele sem nenhuma estratégia. Sem pensar o que ele quer fazer, sem propósito. Então, ele não sabe exatamente onde ele quer chegar. E aí, se você não sabe para onde vai, meu amigo... Qualquer lugar serve. Só que não obrigatoriamente vai dar certo, né? Esses lugares não vão te trazer para o teu objetivo ou para o destino que você gostaria. Então, ele começa a criar conteúdo sem pensar exatamente o que ele quer fazer, talvez às vezes imitando alguém, talvez... É um jeito de começar a aprender? Mas de você realmente se direcionar para o que você gostaria, aí já são outras tantas coisas que você precisa fazer então... com intenção. E aí a primeira coisa é estabeleça ali o que você quer fazer. Eu vejo que são duas coisas, né? Primeiro, ter uma meta, um plano muito claro, onde eu quero chegar, qual que é o objetivo com isso. E o 2, você falou, é a estratégia. Depois tem um plano. Isso. Então, sei onde eu quero chegar, agora preciso montar um plano, uma estratégia. Seria isso? Exatamente. Tá. Você primeiro tem que saber para onde vai. Senão, a estratégia também... o mínimo para você ter uma estratégia é saber o destino que você quer alcançar. Então, essa primeira... principal erro que eu vejo as pessoas cometerem é
começar, tipo, na raça, mas sem planejar muita coisa. É importante ter a raça para agir, mas pensar com cuidado que você vai fazer te economiza muito tempo e muita energia para chegar nesses teus objetivos. Tá. A outra, e esse é muito comum, é desistir. Porque é difícil. Então, assim, no começo, principalmente, a gente estava até conversando mais cedo, que é o paradoxo do começar no digital. Que é, você começa a tentar estabelecer a sua marca e ela é muito pequena. Por ela ser muito pequena, não tem audiência, não tem público. Se não tem público, o algoritmo não te manda para as pessoas, né? Ele não te distribui. Ele não te favorece, não te distribui. Aí, se ele não te distribui, você não ganha novos seguidores. Se você não tem novos seguidores, você não é distribuído. Quebrar esse ciclo inicial é muito, muito, muito difícil. Então, essa é a parte onde quase todo mundo acaba desistindo. Todo mundo que tenta estabelecer e não consegue, normalmente para aí. Quando você consegue vencer essa barreira, as coisas normalmente costumam ficar consideravelmente mais fáceis. Então, a parte mais difícil é o começo. Desistir no começo, normalmente, é quase que o pior erro possível, porque você fez todo aquele esforço, todo aquele... você se põe para construir uma estratégia, você estabelece uma marca, você se dá o trabalho de fazer tudo aquilo, e se você não continua, eventualmente, o que poderia estar ali, talvez um pouquinho mais na frente, é uma oportunidade perdida. Então... Quando você fala desiste, qual é o prazo? Existe uma estimativa, um prazo? Partindo do princípio, claro, a pessoa não vai errar tanto, ela tem uma assessoria, ela tem uma estratégia, ela tem uma clareza onde ela quer chegar. Partindo desse princípio, porque também se ficar fazendo errado vai ter... já ter consistência, não vai ter nunca. Então, assim, partindo do princípio que ela tem uma assessoria com o Almero, lá com o João, olha o merchan que estão fazendo. Tem um prazo médio, não que é uma certeza, eu sei que a gente tem que tomar cuidado quando a gente fala, daqui 3 anos, pô, não chegou, aí você vai colocar a culpa em mim, mas existe uma estatística que fala qual é o prazo ideal de consistência para ter... Varia muito, varia muito, mas assim, você vai ter pessoas que vão se estabelecer, às vezes em poucos meses, às vezes em 2 meses, um cara já tá dando certo, assim, só que normalmente está acompanhado de outras coisas. Então, por exemplo, eu tinha um cliente meu que ele era de conteúdo mesmo, assim, só no LinkedIn, tá? Só conteúdo no LinkedIn. LinkedIn é uma rede que muita gente nem usa. E, curiosamente, esse cara, em 2 meses, ele já estava alcançando ali 1 milhão de pessoas por mês. E ele foi veja, ele tinha 5 mil seguidores quando a gente começou. Em 2 meses, ele estava alcançando ali, com o conteúdo dele, 1 milhão de pessoas. Mas, a coisa interessante, ele só tinha 5 mil seguidores. Aí ele foi de 5 mil para 30 e poucos mil no prazo de 12 meses. No LinkedIn isso é bastante, tá? Assim, você, claro, vai dizer, não, mas o Ricardo Amorim, sei lá, alguém tem não sei quantos milhões de seguidores. Certo. Só que o Ricardo Amorim tá no LinkedIn, tá fazendo muita força no LinkedIn há muito tempo. E quando você se estabelece muito cedo, você ganha aquela história que a gente falou dos podcasts, né? Os primeiros lá se estabelecem muito bem, muito cedo. Então, você tem pessoas que estão posicionadas muito fortemente já, e é difícil você quebrar essa barreira hoje. Mas esse cara, ele foi muito rápido, ele foi tendo esse crescimento. E quanto mais... Então, a barreira entre 5 mil e 33 mil é maior do que a barreira de, sei lá, eu disse 33, mas não sei nem que número era, tá? Mas digamos que seja 30 mil, e 30 mil e 100 mil é menor. 30 mil e 100 mil é mais fácil de chegar do que 0 a 30. Tá? Então, o começo é a parte mais difícil. Então, um cara como esse, por exemplo, ele vai, e quando ele se estabelece bem assim, o fluxo dele fica muito mais fácil. Quanto maior você é, mais as pessoas querem te seguir. Essa que é uma das coisas mais interessantes, vocês mesmos, sei lá, vê um negócio interessante no Instagram de alguém. Aí vou seguir esse cara, aí você olha lá o perfil dele. Aí ele tem 2 mil seguidores. Você pensa, não vou seguir esse cara não deve fazer nada de bom. Aí você segue esse cara, meses depois, encontra outro conteúdo desse mesmo cara, só que você nem lembra mais o que aconteceu no primeiro momento. E esse cara agora tem 30 mil seguidores. Aí você agora olha, 30 mil seguidores, ele deve ser bom. Aí você segue ele. Então, a barreira inicial é gigantesca. Entendi. E essa que é a parte difícil. Quando você consegue quebrar isso, e aí depende de vários fatores. Quem você é no offline afeta muito.
Que é o teu resultado. Sim. Quem você conhece no offline afeta Tá. também. Porque, por exemplo, se você está num determinado segmento e você é muito bem conectado dentro do seu segmento e o que você faz no digital está conectado com o seu segmento no offline e as pessoas reconhecem isso, te ajuda muito no digital depois. Porque todas as pessoas que te reconhecem no offline, elas vão te seguir, elas vão curtir o que você faz, elas vão engajar com o seu conteúdo e é isso que importa para que o algoritmo depois te favoreça. E aí as pessoas que não te conhecem agora começam a ver o que você... Sim. Então, essa é que é a parte. E essa é onde muitas coisas costumam mudar. Então, por exemplo, às vezes você vai fazer o conteúdo de um cara que ele não tem quase nenhum reconhecimento no offline. E quebrar a barreira e fazer com que esse cara cresça, normalmente leva muito mais tempo do que para um cara que já tem um reconhecimento maior no offline. Ao mesmo tempo, quando você está fazendo uma estratégia para qualquer pessoa, mesmo que esse cara tenha zero reconhecimento, ele vai ter muito mais resultado do que ele tinha antes de fazer qualquer coisa assim. Uhum. Especialmente se ele estiver fazendo uma coisa com estratégia. Então, quando você está fazendo um negócio que tem plano e que tem intenção, você tem equipe ou você tem alguém olhando para os números e vendo. Quando eu faço isso, não dá bom. Quando eu faço esse outro negócio, dá certo. Então, só de você focar em ajustar o seu curso para ter resultado, faz com que seu resultado comece a crescer. E aí, cada vez mais. Então, se um cara, às vezes, porque ele tem um reconhecimento maior no offline, ele quebra esse problema e em 2 meses ele está tendo resultado, às vezes tem um outro que vai levar 1 ano, 2 anos para fazer aquele negócio acontecer. Mas esse cara, por ser consistente e ajustar o curso, às vezes tem até, no longo prazo, tanto resultado quanto, ou até mais, do que o cara que se estabeleceu rápido. Então, esse é um ponto-chave. O prazo, 3 anos é um prazo, 3 anos, 5 anos. 3 anos é um limite, tá? Normalmente, se você não tá vendo nada em 3 anos, assim... Fazendo da forma correta. Fazendo bem, fazendo com atenção. E nada em 3 anos, cara, ou tem algo muito errado com a tua estratégia, ou tem algo muito errado com o que você planejou fazer. Então, você quer ver resultado já, alguma coisa relevante em 1 ano. 2 anos tem que ser alguma coisa mais sólida. E 3 anos... tem que ser algo já bem estabelecido. Se você não conseguiu fazer nada, em 1 ano já tem algo grave aí para mudar. Uhum. Em 1 ano já tem que fazer alguma coisa importante. Aí 2 anos é algo muito grave. Aí 3 anos, cara... Desiste, vai fazer outra não coisa desiste, que não é pra não sei você. se desiste. Pode ser, porque às vezes a coisa certa é tomar uma atitude e fazer outra coisa. Mas assim, se 3 anos nada tá dando certo, ou você precisa... Você já deveria ter mudado de estratégia antes, esse é o meu ponto. Se no primeiro ano nada tá rolando bem, você já deveria estar mudando sua estratégia no primeiro ano. Mas isso também é ajustado, né, João? Por exemplo, ó, a sua comunicação, Isso. vamos mudar isso daqui, vamos fazer Isso. assim, vamos de repente atacar um público diferente. Isso. Então, assim, a assessoria, ela é muito boa nesse sentido, No né? ajuste. Vamos fazer isso, vamos testar isso. E eu acho que são pequenas validações que você vai Isso. fazendo durante Você o acha- processo que vai te direcionando. Você né? acha que Podcast. é muito mais estratégia do que talento? Talento conta. Estratégia na minha cabeça tá acima de tudo, mas talento conta. Por exemplo, uma pessoa que tenha muita dificuldade de se comunicar adequadamente, Uhum. dependendo do que ele tá fazendo, claro. Sim. Porque se for só conteúdo escrito, aí tudo bem. Uhum. É muito mais fácil quebrar essa barreira. Mas uma pessoa que tenha que fazer alguma coisa de comunicação que envolva ela falar, Uhum. seja áudio, seja vídeo, não importa. Se ela não tenha, digamos assim, ela não aprende com facilidade como melhorar isso, algo tem que ser feito nesse sentido. Uhum. Você, sei lá, faz um curso de teatro, sabe? Faz alguma coisa que mude como você encara a câmera, por exemplo. Uhum. Que mude como você encara o microfone para que você se comunique melhor. Se você não fizer isso acontecer, não tem estratégia que resolva. Tem um pedaço aí que depende dessa facilidade, que depende dessa desenvoltura da pessoa. Porque as pessoas, como eu estava falando para vocês, se conectam com pessoas. É. E ela tem que sentir que aquela pessoa não é robótica. Uhum. Ela tem que sentir que aquela pessoa, ela se importa com o valor que ela está entregando. E olha, quando eu digo que a pessoa é carismática, eu não estou querendo dizer que ela é legal, Sim. obrigatoriamente. Tem caras que são super grandes, têm muita autoridade, e eles são pessoas que, digamos assim, você não naturalmente assim, aceita ele como tipo, esse cara é muito gente boa. Aham. Mas é o valor que ele entrega e a empolgação, a energia que ele põe naquilo. Quando você olha pro cara, você diz, esse cara
tá fazendo o melhor que ele pode por mim. Aí, tipo, ele entrega valor. Esse cara faz o melhor que ele pode. Se o cara do outro lado sente isso, sente essa energia, essa empolgação... Conecta. Ele conecta. É. Se ele quer receber aquilo, né? Porque, claro, um cara que, digamos, eu como empresário, me importo com o conhecimento que vale para empresário. Se o cara ensina sobre como, não sei, como consertar bicicleta, é irrelevante para mim. Então, se eu quero o que você transmite de conhecimento, e você transmite esse conhecimento com a vontade e a energia que eu sinto que você ama aquilo, a chance de dar certo é gigantesca. Ela vai crescendo conforme você consegue transmitir isso bem. E eu consigo fazer um paralelo muito firme nisso. O quanto as pessoas sentem a vontade que você tem de fazer aquilo. E não tô dizendo que é você não ter essa vontade. Todo mundo que faz esse negócio tem essa vontade. Mas conseguir transmitir essa energia é a peça-chave, é o ingrediente-chave para fazer esse negócio virar. É normalmente também a mesma pessoa que vai ter a perseverança para durar por essa fase que eu falei. Sim. Então, qual é outro erro? É ser monótono. Qual é outro erro? É não dar não mostrar essa gana, não mostrar essa vontade, essa energia. O cara que consegue passar isso, e é o que eu tô dizendo, não é sobre ser nice, né? Ser aquele cara, legal, bonzinho. Não é isso. É sobre passar energia, sobre mostrar vontade e entregar valor. Se consegue fazer essas três coisas, a chance de fracassar cai muito. Cai muito. E aí sim, aí vai pra estratégia. Você tá fazendo isso com toda essa vontade, com toda essa energia e tal. E não tá dando certo, cara, tá faltando alguma coisa na estratégia. Então, aí é o teste. Esse é o valor de testar. Porque a estratégia, ela tem que ser mudada conforme os números vão te dizendo o que tá acontecendo. Então, a gente falou desse tema e esse tema não deu bom. Beleza. O que a gente fez de errado? Ou então, esse tema deu bom até tal tempo e agora parou de dar certo. Então, a gente tem que mudar alguma coisa. Por quê? Então, a estratégia, ela tá sempre sendo ajustada. Não existe a estratégia que você põe, constrói e vai. Aham. Não é assim. Você tem que estar sempre ajustando. E isso é em tudo na vida. Sim. Isso é em tudo na vida. Mas assim, no digital é muito dinâmico. É muito rápido. Às vezes o que você estava fazendo que estava dando certo até um mês atrás para de dar certo. Aí você tem que estudar e entender por que parou de dar certo e tentar ajustar. Então, é uma coisa que não é trivial. Uhum. E é por isso que a gente existe, né, como empresa, porque a gente fica tentando ajudar as pessoas a fazer esses ajustes de estratégia, esses ajustes de conteúdo e, no caso, se possível, levar elas ao melhor sucesso. Mas você sabe que eu acho que tudo se resume à estratégia? É uma opinião minha, mas eu vou te falar o contexto. Eu falei assim, tá, precisa ter talento ou só estratégia? Qual que é o mais importante? Você falou, poxa, tem que ter os dois. Só que, vamos lá, até pra mim é o seguinte... Quando a gente fala, pô, o que é o talento? Pô, a pessoa precisa poder se expressar, se comunicar bem. E aqui talvez eu acho que tá causando um pouco de confusão na cabeça das pessoas que você não precisa ser um palestrante, um entrevistador. Não precisa. Quando eu acho que é isso que você quer dizer. Quando você fala a pessoa precisa se comunicar bem, é se conectar com o público dela. Isso. Porque tem pessoas muito simples, o Luva do Pedreiro é estourado, mas ele se conecta bem com... Quem segue ele, com a audiência dele. Isso. Né? Então, acho que é isso. Eu tava tentando... Eu não sei se eu fui claro, então. Uhum. Eu tava tentando falar sobre que não é ser legal exatamente, nem é ser culto, não é ser... Você ser você. Pra você... Porque é uma dúvida. Porque a pessoa, quando liga a câmera, ela vira outra pessoa, né? Como que você é no dia a dia? O público não sabe dizer onde é. Ele não sabe pôr o dedo e dizer, é aqui que tá o problema. Ele não sabe. Uhum. Tipicamente. Mas ele sabe que tem alguma coisa que tá faltando. Entendi. Então, porque não é sobre saber o que é sobre sentir. E o público sente alguma coisa. Ele sente que tá faltando alguma coisa. E aí, a história do Luva de Pedreiro é maravilhosa, porque ele é um cara que ele não tem quase... A maior parte dos atributos que faz, digamos, o que a gente chama de um cara de sucesso, né, de que cresce nesse negócio, é como se ele não tivesse grande parte dos atributos. Mas ele tem algumas coisas muito valiosas. Um deles é um talento. Ele é muito talentoso com a bola. Tipo, isso é muito legal. E todo mundo fica impressionado com o que ele faz. O que é surpreendente é a humildade dele. Aí veja que coisa maravilhosa esse cara tem. Por isso que ele é um sucesso tão grande. É que ele foi, né? Eu acho que ele desistiu. Parece que... Lembra a história de desistir? Parece que ele não foi pra ele, né? De uma maneira... Esse sucesso todo. Mas ele tem esse talento com a bola. E ele é muito genuíno. Extremamente humilde. Então você vê um cara que tem essa combinação de coisas. Normalmente, quando você vê um cara que é muito, muito bom numa coisa...
você tem um cara com um ego muito grande. É verdade. E as pessoas... Quando vem um cara que é muito talentoso, mas que do outro lado, ele é de uma humildade tão evidente, tão pura, e que, além de tudo, as circunstâncias dele valorizam essa humildade, porque você vê que é um cara que estava numa situação de bastante sofrimento, né? Então, quando você olha para um cara assim e vê aquilo, você não apenas se compadece da situação, não apenas reconhece o talento dele, mas você vê que o cara, inclusive, ele tem um talento para bordões, que é um negócio hilário. E é um atrás do outro. E ele sempre tinha uma coisa engraçada que ele falava. Então, ele faz você rir, ele é talentoso, é extremamente humilde, e você ainda vê a situação dele e tudo aquilo é muito genuíno. Quando você sente... Essa combinação de fatores é muito valiosa. Sim. Então, por surreal que pareça, não é por acaso que ele tenha dado tão certo. Mas você tem uma combinação de fatores como a dele, é de uma raridade que é absurda. Então você tem um cara que mal tem condições para ter a bola em si, mas que tem um monte de características únicas. Porque uma outra coisa que é incrível dele é que ele tem coisas que fazem dele único imediatamente. E número um delas é a luva de pedreiro na mão. Assim, o cara que tem talento com a bola, ele joga com a luva de pedreiro na mão. Só isso já faz dele único. Imediatamente. Você instantaneamente vai lembrar desse cara por causa disso. Aí, é o cara que chuta incrivelmente bem, que faz qualquer coisa com a bola e fica com a luva de pedreiro na mão. É fácil, inclusive, de transmitir para outra pessoa o que você tá falando. Porque às vezes tem também uma outra coisa, que é o boca a boca. A gente esquece do valor do boca a boca. E esse cara... Quando você quer falar dele pra alguém, digamos que eu nunca tivesse visto. Se você, cara, chega pra me dizer quem era o cara, você só precisa dizer, é aquele menino da luva de pedreiro. E até o nome do negócio, cara. Então é muito forte isso. Se você tem uma coisa que diferencia você instantaneamente de todo mundo, como era o caso dele, facilita muito na hora de as pessoas comunicarem quem você é, de você ser lembrado e percebido pelas pessoas. Então ele tem uma combinação de fatores quase que inacreditável, assim. Por isso que ele teve tanto reconhecimento, né? Por isso que quando eu falei que tudo eu acho que se resume uma estratégia, então, por exemplo, quando você fala assim, pô, você precisa ser genuíno e conversar com a sua audiência mesmo, ser você. Isso por si só, pra mim, já faz parte da estratégia. Isso é. Só que muitas vezes as pessoas não têm uma orientação, e eu vejo que isso é um erro muito comum. Eu cometi esse erro quando eu comecei a gravar conteúdo pra Monteu. Eu falei assim, eu não sei se foi pra você que fez essa pergunta, falei, mas não, foi pro Eduardo, na época ainda não te conhecia. Eduardo é nosso marketing. E eu falei pra ele assim, cara, mas eu gravo com terno, gravata, de camiseta. Ele falou assim, tá, quem que é o Jussiel no dia a dia? Exatamente. Falei, ele fez a pergunta que eu faço. Olha que legal. Daí eu falei assim, cara, eu tô de terno, então eu gravo de terno. Isso. Mas será que eu não vou me conectar? Cara, você vai conectar com quem se conecta com pessoas que tá de terno. Não é esse o objetivo? Pô, se o cara se conecta com você, sei lá, o executivo, um empreendedor... É isso, então... eu quero ser engraçado no vídeo. Tá, mas... Você é isso. Você é esse cara? Não, então as pessoas vão sentir. Então ele foi muito assertivo nesse sentido, e é isso que a gente tá falando. As pessoas, quando liga a câmera, se transformam em outra pessoa. Fica uma pessoa séria. Eu até brinquei isso com a cara, falei, pô, a cara é alegre, carismática, e quando liga a câmera, agora ela tá mais, tá claro, né? Que e eu acho que as pessoas mas ela mudava totalmente. Que isso é um processo natural. Sim, porque é uma coisa nova, né? Então, assim, você precisa estar disposto a passar pelo processo. Perfeito. Não tem como você falar assim, eu nunca fiz isso na vida, agora eu vou chegar aqui Vai chegar já saber. Não, é um Aí processo. Quando eu falo que talento facilita. Tem gente que tem gente que é mais rápido nisso do que outras pessoas. Aí tem gente que as primeiras vezes demora mais pra pegar o jeito. Tem gente que é mais rápida. Tem gente que eu noto que leva realmente muito tempo pra ganhar essa dinâmica. E às vezes é o que eu te falo que aí você diz, cara, é melhor você fazer uma aula de alguma coisa, você procurar algum negócio que vai te soltar mais nesse sentido. E tem gente que é especializada nisso, inclusive, sabe? Por exemplo, o cara é executivo e ele precisa se soltar mais de alguma maneira. Vai fazer uma aula de stand-up. Tem empresas que são focadas nisso. Tem empresas que são focadas Sim. em usar, por exemplo, teatro para mudar esse tipo de comportamento. E aí, por isso, de fato, estratégia é o que está no coração disso, inclusive dessas mudanças. Mas o que eu digo é que talento facilita, porque o exemplo do Luva de Pedreiro é que ele está conectado com o talento. Ninguém ensinou ele aquilo. Sim. Ele simplesmente fez. Então, às vezes tem uma coisa que está na pessoa, é da dom, essência, né? Daquela, é da essência dela, exato. Seria um dom. Então, às vezes tem uma pessoa que tem assim, ela já veio. Mas isso quer dizer que uma pessoa que não veio com aquilo já tudo pronto, não vai ter sucesso?
muitas vezes, e aí eu inclusive sou da opinião, que muitas vezes a perseverança, muitas vezes eu diria que é pouco. Quase sempre a perseverança é mais valiosa do que o talento. A pessoa que ela, às vezes, não tem aquela musculatura para aquele negócio, mas ela permanece fazendo, ela continua tentando, ela aprende, ela dá um jeito, e uma hora esse cara, e ele é o que não desiste, esse cara continua fazendo. Aí, esse cara, ele costuma dar mais certo do que as pessoas que têm talento. Agora, quando tem os dois juntos, aí, meu amigo, esquece. Aí é só contratar o Homero que é sucesso. Com certeza. Mas você sabe que no podcast aqui com o Leonardo Castella, a gente desenhou a fórmula do sucesso. Acho que eu vou até escrever um livro sobre essa fórmula. E pra mim é isso mesmo, tá? Quero ver se você concorda. E a gente conversando, eu falei assim, cara, o sucesso tem fórmula? Tem. Primeiro, ambição, que é isso que você falou, fome, a vontade, a obsessão por falar assim, cara, eu não aceito menos a não ser, sei lá, o tenista número 1. O Tony Robbins fala isso, né? Numa entrevista, uma vez, eu falei, graças a Deus que perguntaram isso pra ele, né? Que foi uma pergunta inteligentíssima da repórter. Falou assim, pô, você que tá com as pessoas de mais alta performance, né? Pô, tem lá o Roger Federer, Serena Williams, presidente dos Estados Unidos, Michael Jordan, todo mundo. Ele é absurdo. Tudo que você imaginar que é o número 1 no mundo, ele é o coach dos caras. E aí falou assim, quais os padrões que você vê entre essas pessoas que fazem essas pessoas estar onde está? E ele falou assim, cara, aí ele respondeu assim, é engraçada a sua pergunta, porque, ao contrário do que todo mundo pensa, essas pessoas não eram as mais talentosas, essas pessoas não eram as mais inteligentes e nem eram as pessoas mais ricas, providas de recursos financeiros. Mas todos eles têm uma única característica, a fome. E ele fala dessa forma mesmo. Fome. Essas pessoas, elas tinham uma obsessão em não existe a menor possibilidade, por exemplo, Michael Jordan, de eu não ser o maior jogador de basquete de todos os tempos. Essa fome. Então, a gente sabe que o requisito número 1 é a fome e a ambição, que é o que você falou aqui agora. Segundo, tá? Tô tentando construir até uma receita para as pessoas que querem entrar nesse universo. E depois você vai dar um passo a passo aqui para mim. Segundo ponto, pilar. E isso serve para tudo. Essa fórmula de sucesso se aplica a qualquer coisa. Tô falando de construir autoridade na internet, desde um cara que quer ser jogador de futebol, tudo. Mas depois eu quero saber se você concorda. Conhecimento. Porque senão você só é um burro motivado. Então, por exemplo, o que adianta? Se eu não sei os pilares, a estratégia, por isso que é muito difícil você chegar lá, construir autoridade sozinho. Porque às vezes, se você não adquirir o conhecimento necessário, e como eu posso fazer isso? Pô, de várias formas. Ouvindo esse podcast, por exemplo, aqui às vezes você vai dar uma receita já, um passo a passo para a pessoa, pelo menos, talvez acelerar muito mais rápido. Então, conhecimento aplicado. Então, eu desenvolvo conhecimento. Com quem? Que é o que eu sempre fiz. Com quem chegou onde eu quero chegar. Então, por exemplo, se o João sabe como chegar lá, porra, me ensina como chegar lá. Pô, ele foi o cara que tirou o cara do zero e hoje o cara tem 5 milhões de seguidores e faz uma fortuna como influencer. Você já sabe o caminho. Como que eu faço? Então, tem uma maneira de eu colocar isso na estratégia de uma maneira que é um pouco... Talvez vai custar mais em questões de recursos financeiros. Mas se eu não tenho esses recursos, o que eu faço? Pô, tem muito conteúdo na internet. Só que tomar cuidado com quem que você aprende também, né? Tem muito guru. Então, aonde que eu vou aprender? Com quem chegou onde eu quero chegar. Então, aí a segunda fórmula do sucesso. Primeiro é a ambição, a fome, a vontade. E o segundo, o conhecimento. Terceiro, pilar. Fome e conhecimento. Qual que é o terceiro pilar, cara? Você lembra? Cara, eu acho que a pessoa precisa fazer, né? Execução, perfeito. Execução. Muito bom. Por quê? Porque tem pessoas também que você tem que ter a atitude de colocar em prática. Então, beleza, agora eu tenho fome, eu tenho ambição, eu tenho o conhecimento que eu preciso, mas agora eu preciso ir para a prática, para a execução, que é aí que você falou, a consistência. 1, 2, 3, 4, 1 ano, 2 anos, 3 anos, executando, a consistência vai levar à perfeição. Então, quando o Leonardo esteve aqui, o que ele desenhou junto comigo, falou assim, cara, para mim isso daqui fecha o que é uma fórmula para você ter sucesso em qualquer área. Sim. E aí, isso que eu ia te perguntar. Vamos tentar construir um passo a passo para quem está nos ouvindo e talvez agora não tenha os recursos, né? Porque assim, são várias pessoas que nos ouvem, tanto pessoas que estão providas de recursos, como às vezes aquela pessoa que precisa primeiro dar o primeiro passo, que é talvez o mais importante. Estou começando hoje. Vamos lá, quais seriam os pilares, os principais acertos que as pessoas poderiam tomar para hoje começar a já ir nesse caminho de construir autoridade, seu brand pessoal? Acho que a primeira, como você falou, é identificar dentro de si mesmo se você tem esse interesse ou ambição, se você tem a vontade de ter isso para você. Porque assim,
Às Senão vezes, você vai desistir, senão você vai desistir. Você vai desistir. Põe essa energia, então, em outra coisa. Legal. A primeira coisa é você Ótimo. saber, assim, cara, isso é pra mim. Eu tenho realmente essa vontade. Isso é alguma coisa que eu me importo. Aí, se a resposta pra isso é sim, então você já pode começar nesse sentido, né? Isso aí, pelo menos você tem o interesse de andar nessa direção. Aí, beleza. Tem vontade, aí, sem dúvida, vai ser importante, aí como você falou, conhecimento. Conhecimento, e aí como a gente antes mencionou estratégia. Uma coisa pra mim tá associada à outra. Então, conhecimento sem direção é mera leitura, aquilo não vai te trazer nada. Da mesma forma que a execução eventualmente vai ser necessária. Mas uma execução pobre, ela também não vai te levar muito longe. Então você precisa combinar as duas coisas. Conhecimento, é muito comum você ver o cara que ele tem a motivação para fazer alguma coisa e ele gasta a energia dele toda tomando só conhecimento. Aí ele fica eternamente lendo, tentando aprender mais, assistindo vídeo, fazendo curso, e ele passa anos nisso. E eu conheço diversas pessoas que são assim. E passam muito tempo no conhecimento, tentando adquirir conhecimento, e ele sempre acha que falta mais conhecimento. E sempre vai faltar, ele tá certo. Mas nem por isso ele não deveria estar executando. Ele tá corretíssimo que vai faltar conhecimento, porque falta a mim, falta a todo mundo conhecimento. Mesmo que eu, como especialista dessa área, eu tô sempre tentando aprender mais. Eu nunca vou saber tudo, então se eu que já passo minha vida fazendo isso, sei que não sei um monte, e cada vez mais que eu vejo, parece que falta mais. Então, se eu que já vivo esse negócio, eu noto que falta conhecimento sempre, imagina o cara que tá lá no começo dessa jornada. E aí essa combinação com a execução é que é a chave. É porque a execução dá conhecimento. Estar fazendo faz com que você aprenda. Então, levar as porradas, inclusive você aprende muito mais rápido. Levar as porradas fazendo faz com que você aprenda muito mais rápido o que você levaria talvez meses lendo. O ler é um atalho, ajuda, acelera o processo, acelera. Sem dúvida acelera o processo. Mas faça e vai acelerar muito mais. Então, combine os dois. Combine a aprendizagem teórica com a aprendizagem prática. E aí sim, você vai ter um negócio que tem muito mais musculatura. Essa combinação é que na minha cabeça é a chave. Porque assim, conhecimento vai te dar direcionamento. Você vai pensar uma estratégia melhor do que você faria só executando. É como você falou, é como se fosse um burro, né? Que tipo, tem muita força, mas ele não tem um direcionamento bom. Aí, então, se você consegue combinar a aprendizagem prática, que é os erros do dia a dia e as falhas que você comete ao fazer, com a aprendizagem teórica, que é muito mais de direcionamento, de planejamento, aí sim você vai ter um negócio que é muito mais sólido, né? Porque sem isso, faltando um lado ou o outro, normalmente você vai ter muito mais dificuldade. Com certeza. Então, só fazendo, só com muita força, sem estratégia, você vai ficar sempre esbarrando em problemas. Só com conhecimento, você nunca começa. E isso gera uma insegurança. Via de regra, essa pessoa que ela tá sempre no conhecimento, ela tem uma insegurança que às vezes é maior do que ela percebe, e ela é uma insegurança, às vezes até um medo de se expor. E aí ela protege esse medo de se expor no estudo, porque ela nunca tá pronta. Não, eu não tô pronto ainda. Tá faltando ainda algum conhecimento. Não, eu tenho que fazer mais esse negócio para melhorar minha forma de comunicação. Eu tenho que escrever melhor. Ou então eu tenho que saber me apresentar melhor. Ou falar melhor. Aí ele tá sempre tentando ajustar alguma coisa e ele tá sempre adiando porque ele tá se protegendo. Na verdade, ele tá protegendo o ego dele de se expor. Do risco que é se expor. Porque tem o risco real de se expor. Mas normalmente, quem toma esse risco, quem assume e tem a coragem de fazer isso, colhe os frutos que essas outras pessoas não colheriam. Então, como diz aí, né, a fortuna favorece os audazes, né? Então, você ter coragem, normalmente, é um caminho muito importante para você ter sucesso. Então, se você fosse colocar o que eu teria para dizer, são exatamente as 3 etapas. Exatamente da forma que você falou, elas acontecem ao mesmo tempo. Você tem que ter vontade, e ela tem que permanecer. Você tem que ter conhecimento, e ele tem que ser aplicado, e você tem que continuar estudando, e você tem que agir. E você tem que agir enquanto aprender enquanto age, e você tem que ter motivação para continuar fazendo isso. Então, show de bola.
Olha que legal. Eu até uso essa frase, aqui que eu falo do burro motivado. O pessoal tá chamando de burro? Não, óbvio que não, né? Quando a gente fala do burro motivado, é fazendo uma analogia direta ao burro, porque ele trabalha muito, né? Ele é até um cara bom de execução, é um animal bom de execução. Às vezes ele até tem ali aquela vontade, só que ele não tem as melhores estratégias. Por quê? Porque não possui o conhecimento. Atrás, não é, Gustavo? A gente até tempo atrás, e aí você atrás. entende o seguinte, poxa, não adianta você ter muita fome, você ter um poder de execução muito alto, se você não tem a estratégia, não sabe o como, não tem o conhecimento, e a melhor forma de adquirir conhecimento é você realmente aprendendo com quem chegou onde você quer chegar. Eu lembro quando a gente sentou junto, a gente se conheceu numa viagem que a gente fez para Ponta do Leste, né, João? E a primeira pergunta que eu fiz na mesa para você, eu acho que já foi respondida aqui, senão você pode responder de forma diferente. Eu falei assim, cara, tenho vontade, quero ser o melhor no meu mercado. Sei lá, trabalho com finanças, quero ser tão conhecido quanto o Thiago Nicro. Eu lembro que a gente comentou sobre isso, né? Que hoje não é o meu... Estou citando como exemplo, né? Porque eu citei como exemplo na época, né? Hoje, de fato, o que eu quero com isso daqui é entregar para a sociedade aquilo que eu estou tendo. Eu acho que a melhor forma de você compartilhar riqueza é compartilhando conhecimento. Então, tudo aquilo que eu estou adquirindo, né? Que a vida me abençoa, às vezes eu quero dar o mesmo acesso, a mesma oportunidade para as pessoas. Por isso que eu chamo isso de uma mentoria gravada. Porque a gente tem a oportunidade, às vezes, de estar de frente com pessoas muito bem-sucedidas que nos ajudam a errar menos, a acertar mais. E eu falei, se eu conseguir fazer isso de forma gravada, além de eu poder revisar isso quantas vezes eu quiser, eu também dou acesso, oportunidade para as pessoas também aprenderem, não é só eu. Então, isso é mais valioso, cara. Isso é mais valioso do que o seu primeiro objetivo, quando você falou... Eu sei que aquilo não era objetivo, você falou aquilo meio que como talvez até como uma provocação, para saber como eu ia te responder. Foi. Mas isso que você falou é muito valioso, porque é aí que eu sei que tem uma pessoa que faz. Que vai realmente fazer. Por exemplo, quando você diz que eu quero... Se o teu objetivo é o retorno, como se fosse, você meio que está fazendo do jeito contrário. Quando o objetivo é a entrega que você dá, você tem um objetivo muito mais poderoso, muito mais valioso para você, embora no primeiro momento você não perceba isso. Eu digo você, não é você especificamente, mas a gente, nós como seres humanos, muitas vezes a gente não reconhece que o objetivo é muito mais valioso quando você olha para ele como o que você entrega. Se o meu objetivo é transformar a vida das pessoas, ele é um objetivo mais poderoso do que o que eu espero que as pessoas tragam para mim. Eu posso ter um objetivo assim, é claro que a gente tem esses objetivos também. A gente tem os objetivos que são para nós. Mas os objetivos que são mais fortes, que permanecem na nossa vida e que a gente consegue levar eles adiante por muito mais tempo, com muito mais energia e entregando realmente muito valor, são os objetivos que a gente tem para coisas que são maiores que a gente. E todas as vezes que eu me vi, isso na minha vida pelo menos, todas as vezes que eu me vi escolhendo o meu caminho pelos objetivos que são o que eu quero para mim, de um jeito ou de outro eu quebrei a cara. E todas as vezes que eu estabeleci objetivos que eram voltados para o que eu quero entregar para as outras pessoas, fosse inclusive de forma pequena, fosse inclusive quando eu penso em quem está próximo de mim, ou quando eu penso em quem está num círculo talvez um pouco mais ampliado, talvez família, às vezes amigos, e às vezes a sociedade. Aí quando você pensa assim, no que você quer entregar, você tem um negócio muito mais valioso. Então esse é o caminho que, quando você me deu me dá, porque isso logo em seguida, você fez essa provocação lá, e falamos sobre isso lá. E a primeira coisa que eu te disse é que provavelmente você não teria o tamanho do Thiago Nicro. Por quê? Porque ele chegou numa outra época. Porque era outro terreno. O campo era outro. Mas que se você tivesse o objetivo de entregar algo de valor para as pessoas, aí sim, talvez, você chegue no tamanho do Thiago Nicro. Para chegar no tamanho dele, você tem que ter genuinamente vontade de entregar valor. Porque, assim, talvez seja fácil cair na ilusão de achar que ele próprio tinha um objetivo para ele. Mas não dá pra ser ele se o objetivo for só ele. Não dá pra ser ele. O objetivo tem que envolver você. Mas ele tem que ser maior do que você. E é por isso que ele conseguia fazer esse negócio. Na minha visão, ele é um cara que, ele sim busca coisas pra ele mesmo, mas por ele ter uma busca que é pra coisas que são maiores do que ele mesmo, é que ele teve tanto sucesso. E eu acho que essa é a fórmula. Assim, essa é a fórmula no sentido de motivacional, né? A fórmula de como é que você identifica o que você deve se dedicar. Coisas que você faz para o que é maior do que você mesmo. Se você tá pensando só no que você tem a ganhar, é melhor escolher outra rota. Tem alguma rota, sempre tem na sua vida alguma coisa que você faria
e ela é maior do que você. Então, escolha esse caminho, vai ser mais fácil. É muito mais fácil manter a motivação, a energia vai continuar. Se você não achou esse caminho, não achou isso, então continue fazendo outras coisas, porque uma hora você esbarra nele. Sabe? Essa é mais ou menos a minha rota para saber se você tá no caminho certo. Não, excelente. Ó. Você vê que a pergunta que eu fiz para ele, só finalizando, foi justamente essa. Falei, tá, vamos pegar como exemplo. Eu sou do ramo de finanças, quero ser tão grande quanto o Thiago Nigro. Qual é a diferença daqueles caras que estão produzindo conteúdos, que são de finanças também, não conseguem chegar lá e o Thiago Nigro chegou? Quais são os padrões? O que ele fez de diferente que eu posso fazer para obter o mesmo resultado? Essa foi a pergunta. E a resposta foi essa que ele acabou de dar aqui. Então, tudo se resume justamente a propósito, a você colocar o outro no centro, de fato, fazer por propósito, ajudar outras pessoas, que automaticamente as pessoas vão sentir que é genuíno, vão sentir que é verdadeiro, vão se conectar e depois isso acaba gerando uma reciprocidade. Isso vai trazer resultado eventualmente para você. Mas nem tudo traz, né? Nem tudo traz o resultado que você quer imediatamente, mas a expectativa é que eventualmente você tenha um retorno disso. Normalmente esses caras, eles têm um retorno muito maior do que o cara que faz tudo pensando no que ele vai ter para ele. E eu acho que por isso que é tão importante você ter isso como um mote. E a gente fica às vezes pensando que é uma baboseira, né? Tipo, não, cara, tem que ter propósito, né? Só que todo mundo já tá cansado de ver a gente falando de propósito e tudo mais. O ponto é que, por mais que se repita, por mais que a gente sinta que tem gente, né, gurus aí falando de propósito, a verdade é que isso é fato. Você só vai se manter realmente fazendo uma coisa que é difícil se você tiver esse propósito. Então, escolha coisas que você sente isso em você, sente esse propósito em você. Senão vai ser muito difícil continuar. Que legal. Ô João, então pra gente finalizar aqui, qual leitura você recomendaria, ou algum seriado, ou sei lá, alguma coisa que as pessoas possam aprender mais sobre esse tema? De leitura tem uma que o livro que eu mais dei na minha vida para bastante gente. O nome em inglês é Man's Search for Meaning. Eu acho que o nome traduzido é Em Busca de Sentido. Eu acho que o nome traduzido é Em Busca de Sentido. Viktor Frankl, o autor. Esse livro é sobre um cara que ele era um psicólogo, psicanalista, sei lá, ele foi parar no campo de concentração de Auschwitz, e a verdade é que ele estava escrevendo um livro, né, que eventualmente foi esse livro. Ele tem muitos livros publicados, mas é de fato esse que ele estava escrevendo. E o que acontece é que as situações que ele viveu em Auschwitz fez com que ele percebesse que na vida ele via quem sobrevivia ao campo de concentração não eram as pessoas mais fortes, né? Tipo, não era a pessoa mais saudável, não era a pessoa que tinha o físico para aguentar todo aquele sofrimento maior. Quem sobrevivia lá, ele percebeu que eram pessoas que tinham uma motivação, e aí isso inclusive amarra com o que a gente estava falando agora há pouco, que é para alguma coisa de propósito que era maior do que elas. E ele diz que essa motivação, então estou praticamente dando um resumo do livro, mas ela se dava em 3 formas principais. Uma é no serviço que você faz pelos outros, que era um pouco do que a gente estava falando. Então, uma mãe que tem como propósito fazer do filho dela o melhor que ela for capaz, trazendo, às vezes lutando muito, fazendo todo um esforço para dar ele a melhor educação e fazendo todo aquele esforço, essa pessoa, ela tem um propósito para algo que é maior do que ela. Essa pessoa, ela tem mais chance de sobreviver em Auschwitz do que uma pessoa sem esse tipo de propósito. Tem um outro tipo de pessoa que tem propósito, que é na obra. Eu diria que a maior parte dos empreendedores, eles se conectam com essa segunda forma. Eu diria que eu estou nesse caminho. É com o que ele constrói. Então, o propósito dele não está diretamente no que ele faz pelas pessoas diretamente, mas sim com a obra que ele está construindo, com o que ele quer entregar para a sociedade às vezes, mas às vezes para um grupo menor. Mas é o que ele constrói, é o que ele faz. Então, às vezes você escrever um livro, às vezes é construir uma empresa. É o legado, né? Mas é o legado. Tá. E tem um terceiro tipo, que é... beleza, eu não tenho o propósito de construir, talvez eu não tenha pessoas próximas de mim, e tal. Ou a minha situação não permite que eu possa ter nenhum dos dois. Eu vivo numa situação de muito sofrimento, talvez, eu não tenho recursos, e
como é que eu encontro o meu propósito, então? E aí o livro dele, essa é a conclusão mais importante do livro, dentre tantas outras muito valiosas, mas essa é a mais valiosa de todas. Ele diz que o propósito também está no sofrimento. Sofrer em si dá propósito para você continuar em frente. Então, porque sobreviver ao sofrimento em si é lição para você e é lição para todo mundo. Então, o cara que tá numa situação muito dolorosa, muito difícil, muitas vezes, esse cara pode encontrar no sofrimento em si o propósito para continuar seguindo adiante. Tem um ramo da psicologia inteiro que nasce dessa conclusão. E esse cara, ele... uma vez ele tem uma pessoa que vai no consultório dele, e era um general, alguma coisa assim. E ele viveu a vida inteira com a esposa, e era... Assim, quando ela faleceu, ele perdeu o objetivo da vida dele. Porque tudo eles fizeram juntos. Desde moleque, assim, até eles velhos. Aí ela morreu. E aí ele ficou sem destino, sem saber o que fazer. Aí, quando ele sentou no consultório do Viktor Frankl, aí ele perguntou a ele... ele contou a história, né? Aí ele disse, mas se você tivesse a sua esposa aqui, e ela te visse como você vive hoje, e você acha que ela ia se sentir honrada pelo que você está fazendo? Por como você está vivendo? Você acha que isso ia fazer honra para a memória dela? Porque esse cara já tinha passado por não sei quantos psicólogos e nada dava certo. Aí esse cara levantou, apertou a mão dele e foi embora do consultório e nunca mais voltou. Porque ele achou um jeito de encarar a vida diferente. E em honra da memória da esposa, ele conseguiu redirecionar a vida dele. Que legal. E aí, assim, bom, isso sobre livros. Eu diria que esse é o que eu mais recomendo, é o que eu mais acho que mudou minha vida de alguma maneira. Então, sobre livros. E sobre outras mídias, cara, uma das coisas que eu acho que é muito importante, eu acho que quando a gente fala muito de trabalho, a gente esquece de mencionar isso, mas coisas lúdicas. E aí pode ser qualquer outra coisa. Assim, pode ser assistir o seriado do Game of Thrones, ou pode ser qualquer outra coisa. Assista coisas que você, de fato, gosta. E se você achar que isso é um escapismo, que seja. Mas conviva com coisas que te tiram também dessa realidade, para que você possa descansar, para que você possa se entreter. E se você fizer isso por mídias, né, seja filmes e outras coisas, faça isso com vontade. Não se prive disso, não se sinta perdendo tempo disso, porque isso é importante também. E se você puder fazer isso para além das mídias, seja viajando, seja fazendo algumas coisas que te conectam com a realidade, mas de uma maneira diferente do foco do trabalho e só essas coisas, isso é muito bom, porque tira, às vezes, um pouco do peso da vida, um pouco do peso da realidade que nós como empreendedores costumamos viver, e é importante você também viver essas coisas mais leves também. Legal, que lição, hein? Que lição. Ô, João, como é que o pessoal pode te achar, te encontrar, para conhecer um pouco mais sobre o João, sobre o Homero? Bom, no LinkedIn, João R. Santos, ou João Santos, procurar pelo nome. No Instagram, no LinkedIn, João RB Santos, perdão. E no Instagram, João R. Santos. Eu, por mais que crie conteúdo para os outros, sou, no geral, uma pessoa bastante discreta. E aí, é uma coisa que agora eu tenho começado a pensar em fazer também para mim, né? Então, já estou gravando algumas coisas legais e tal, mas que eu ainda não lancei, tá? Então, se o pessoal quiser se conectar comigo, como eu também não sou nenhuma celebridade, é bem tranquilo, porque eu respondo, interajo com todo mundo, e vai ser um prazer, né, falar com quem quiser conversar comigo. Show! Porra, que aula. Bom, aproveitando aqui, antes de finalizar com o João, então, dizer que esse podcast é um patrocínio da Monteiro Investimentos. Se você está pensando em diversificar seu portfólio e ter na sua carteira de investimentos um investimento seguro, que traz possibilidade de rentabilidade, mas principalmente é sustentável, a Monteiro Investimentos trabalha com investimentos através de consórcio imobiliário, onde você tem a opção, depois da contemplação, de comercializar sua cota, realizar o lucro e não pagar mais parcelas, ou utilizar esse crédito para investir no mercado imobiliário, que é super aquecido. Assim você vai estar descapitalizando muito pouco, o valor do aluguel cobre o valor das prestações e você vai estar adquirindo patrimônio que no futuro vai estar te gerando uma renda vitalícia. Fala com o pessoal da Monteiro, fala que ouviu
no podcast Receita de Sucesso, que eles vão te dar toda a assessoria, uma consultoria gratuita e personalizada para te ajudar a construir patrimônio. Aproveitar, pedir também para seguir a Receita de Sucesso nas redes sociais, no Instagram, no YouTube. Esse episódio também é disponibilizado no Spotify. E para me seguir nas redes sociais, oliveira.jussiel. E @Karen Hassi. João, obrigado demais. Obrigada, Bate-papo João. foi, cara, Valeu prazer. Obrigada. Vamos marcar um segundo bate-papo com o João aqui só para falar da história dele, que eu fiquei tão curioso sobre a história, foi tão rápido, né, tão breve, mas deve ter muita história para contar Não. aí nesse tempo que ele passou no mosteiro. E aí vai ser um podcast bem bacana. Parabéns, viu? Obrigado. Pessoal, obrigado demais aí pelo convite e vai ser um prazer se a gente tiver aí um segundo episódio. E assim, contem comigo em tudo que a gente tem feito junto. É um prazer imenso trabalhar com vocês. Valeu, Obrigada, obrigado. Valeu, gente. Um abraço. Tchau. Tchau.